capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Eu esclareço de antemão que este será o primeiro sermão de uma série de 8, onde estaremos falando no livro de Apocalipse, apenas no início dele, sobre as 7 cartas às igrejas ali da Ásia Menor. Esse, na verdade, é um projeto que tentamos fazer há cerca de 3 ou 4 anos atrás. Abortamos na ocasião e agora a ideia é ir até o fim. Vou fazer a leitura, peço que você me acompanhe, do primeiro versículo até o versículo 20. Apocalipse, capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso, e companheiro nas tribulações, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Feche os seus olhos um instante, vamos orar. Pai, nós estamos mais uma vez diante do Senhor, diante de Ti, pedimos-Te pela Tua misericórdia. Senhor, fale aos nossos corações, fale à Tua igreja, até mesmo pela necessidade que temos. Venha ao nosso encontro, Deus. Nos atinge, nos impacte com as Escrituras Sagradas na nossa vida e na nossa alma, para que assim tenhamos melhores condições de fazer a Tua vontade. Ilumina a nossa mente para que compreendamos com clareza aquilo que
o Senhor tem a dizer às nossas vidas, à tua igreja nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Eu penso, meus irmãos, que a semelhança do que é dito a Davi, ali em Atos capítulo 13, de certa forma essa mesma necessidade existe na igreja de Deus hoje. Uma igreja segundo o coração de Deus. Em Atos 13 você lê lá que Davi era o homem segundo o coração de Deus, mas aqui eu penso que a igreja, mudando a linguagem de Atos 13, a igreja também deve ser segundo o coração de Deus. A igreja atual, que parece que ela vem se afastando do propósito do Senhor. Isso não é de hoje. Já há alguns anos, algumas décadas, eu arrisco a dizer que desde a Reforma Protestante, ela, entre altos e baixos, ainda que com alguns períodos, alguns momentos de avivamento na história desses últimos séculos, a igreja vem em declínio no que tange a questões morais, a questões éticas. Um exemplo muito simples hoje são igrejas evangélicas, ou pelo menos chamadas de evangélicas, lideradas, pastoreadas por casais homoafetivos, homossexuais. E aí, um exemplo como esse, sem citar outros, nós podemos imaginar ou pensar ou concluir como a igreja de Cristo está nos nossos dias. Mas como eu disse, não é de hoje. De alguma maneira, de alguma forma, ela vem se afastando do Senhor. Vem se afastando, sobretudo, do propósito dela. Mas a pergunta é: qual é o propósito da igreja? O propósito da igreja, meus irmãos, nada mais é do que glorificar a Deus. Através do testemunho de vida dos crentes, através da divulgação do Evangelho. Glorificar a Deus. Esse é o propósito da igreja. Quando nós lemos lá o Catecismo Maior e Menor da Igreja Presbiteriana do Brasil, nos quais ela se baseia não apenas nesses dois documentos, mas ali está as nossas raízes, os nossos fundamentos quanto à nossa teologia, naquilo que cremos. E a primeira pergunta do Catecismo Maior é exatamente essa: qual é o fim principal do homem? Ou seja, qual é a razão maior da existência humana? E a resposta a essa pergunta é glorificar a Deus e ter prazer nele o tempo todo. Então, a relação com Deus, ela parte desse princípio da glorificação a Ele, de responder favoravelmente aquilo que Ele é e aquilo que Ele faz. É esse o significado básico de glorificar a Deus. Mas me parece que a igreja vem se afastando e é preciso restaurar, recuperar isso. Olhemos rapidamente aqui para o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, meus irmãos, tem uma cara de carta, porque ela tem uma saudação, esse livro tem um desenvolvimento, depois um desfecho, uma despedida. Portanto, tem todo um design de uma carta. É um livro, é uma carta, portanto, escrita por João, provavelmente no ano 95, fruto de uma visão que ele tem, onde Jesus Cristo revela a ele de maneira extremamente clara e objetiva algumas questões profundamente sérias e importantes e determinantes para a vida da igreja. Até porque este livro é destinado à igreja. É destinado de maneira mais específica às 7 igrejas da Ásia Menor. Se você não se lembra onde é a Ásia Menor, você pode olhar no mapa depois e tentar encontrar a Turquia, e aí você então vai entender, vai ver onde era a Ásia Menor, onde é a Ásia Menor e onde se localizavam essas igrejas. E essas igrejas, meus irmãos, elas foram ou repreendidas ou encorajadas, dependendo da circunstância particular de cada um. Agora veja, meus irmãos, este livro, ou esta carta escrita, é diante de uma eminente perseguição à igreja. E diante dessa eminente perseguição, que se tornaria de fato intensa, esse livro é escrito com pelo menos 2 propósitos básicos. O primeiro deles é mostrar que
que Jesus Cristo conhece de maneira absolutamente íntima todas as condições da igreja. Jesus conhece a igreja por dentro, conhece a alma da igreja. Essa é uma questão fundamental para mim e para você. Ou seja, Deus nos conhece, nós somos a igreja. A igreja não é algo abstrato, a igreja é algo concreto. Ela se concretiza através da vida dos crentes, da vida daqueles que foram salvos. A ideia é: Deus conhece você, Deus conhece a sua intimidade, Deus conhece o seu coração, as suas intenções, boas ou más. Deus conhece tudo a respeito de você. Deus conhece a igreja, sabe as condições, sabe as dificuldades, sabe as limitações dela, conhece o potencial dela. Jesus Cristo conhece a igreja. Mas uma segunda questão que é observada no livro de Apocalipse é que há um chamado a permanecer, a perseverar, melhor dizendo, na fé, diante das tentações, diante das provações. O livro de Apocalipse traz essas sugestões, meus irmãos. Traz uma sugestão de permanecer firme diante das dificuldades, sejam elas quais forem. Afinal de contas, o Cordeiro, ou seja, Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz, é aquele que vence. E vence quem? Vence Satanás e tudo que vem dele. Vence o mal, vence tudo aquilo, vence todas as dificuldades que podem distanciar qualquer pessoa, distanciar a igreja de Deus. Jesus Cristo é vencedor, e por ele ser vencedor, a igreja também é. A igreja também é. Quando nós olhamos aqui para o versículo 4, você vai ver a expressão ali, 7 igrejas. A expressão 7 igrejas aí, vamos tentar começar a entender melhor o livro de Apocalipse, pelo menos o que diz respeito ao início dele, ao contexto do que está por trás da escrita das 7 igrejas, o direcionamento do que foi escrito a essas igrejas. Mas aí está a expressão 7 igrejas. E essa expressão, meus irmãos, diz respeito ao fato dessas 7 igrejas se representarem todas as igrejas da época e todas as que vêm posteriormente, e as que estavam, e as que existiram também, evidentemente, antes do livro de Apocalipse. Representa todas as igrejas, representa a igreja do Senhor, mas de maneira especial as igrejas locais. As igrejas locais. As igrejas que chegam no século 21, as igrejas que chegam no ano 2021, e isso inclui, portanto, essa igreja. Eu e você estamos inclusos dentro desse contexto, e portanto o recado é para nós também, porque somos a igreja. Quando você olha para os versos 4 e 5, vamos encontrar ali também a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nessas expressões que eu vou colocar aqui no verso 4, você tem a expressão aquele que era, que é e que há de vir. Essa expressão faz uma referência ao Pai, a primeira pessoa da Trindade. Depois você tem a expressão os 7 Espíritos que se acham diante do seu trono. Essa expressão faz referência ao Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. E no versículo 5 você tem explicitamente a referência à segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Pai, Filho e Espírito Santo estão dentro desse contexto aqui do livro de Apocalipse, meus irmãos. Mas eu destaco aqui de maneira especial no versículo 4 a expressão 7 Espírito, que traz um simbolismo bastante interessante aí sobre o Espírito Santo de Deus e quanto às suas múltiplas manifestações. A expressão 7 Espíritos nada mais é do que uma referência às várias formas do Espírito Santo se manifestar. E enxergamos isso talvez de maneira mais clara a partir daquilo que Isaías, no capítulo 11, versículo 2, nos diz. Você não precisa ir lá, eu tenho aqui transcrito. Isaías diz lá no capítulo 11: repousará sobre ele. Sobre quem? Sobre Jesus Cristo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Agora observe o que se diz a respeito desse Espírito: o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza,
o espírito de conhecimento e temor do Senhor. Portanto, as múltiplas formas de se manifestar, o Espírito Santo de Deus é assim. E é isso que se refere essa expressão sete espíritos aqui no versículo 4, que já lemos. Mas eu queria que você ficasse atento a uma questão muito importante aqui, meus irmãos. O livro de Apocalipse revela à igreja duas coisas básicas. A primeira delas, revela os erros e acertos dessa igreja. A partir do próximo domingo, vamos começar a conhecer melhor essas sete igrejas. Mas é preciso que você já tenha em mente isso. Que, em primeiro lugar, o livro de Apocalipse vai mostrar os erros e acertos dessa igreja. Mas, em segundo lugar, o livro de Apocalipse vai mostrar também as ações divinas favoráveis, ou melhor dizendo, em favor dessa igreja. Portanto, diante dos erros e acertos, o que é que Deus tem a dizer e o que é que Deus tem a fazer? Diante dos erros e acertos dessa igreja. E é isso que nós vamos ver no livro de Apocalipse, pelo menos no início dele. Agora eu queria que você se lembrasse, eu já fiz referência a isso e volto novamente. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Portanto, esse livro é para nós também. E a pergunta que se faz agora é: o que é que nos é revelado aqui? De maneira especial nesse texto que nós lemos, aqui no capítulo 1, esses 20 versículos que foram lidos. O que é que se revela aqui? O que é revelado aqui para a igreja? Certamente há outras revelações, mas eu quero destacar aqui pelo menos 4. E a primeira delas, meus irmãos, é sobre o fato de Deus ser um Deus que abençoa a igreja com alegria e com felicidade. Deus é um Deus que gera felicidade à igreja, aos crentes, aqueles que amam ao Senhor. Deus é um Deus de bem-aventuranças. Essa expressão bem-aventuranças, meus irmãos, ou bem-aventurado, ela está presente em todo o livro de Apocalipse. Eu quero fazer referência aqui a alguns versículos que estão espalhados aí no livro, e a seguir eu quero tentar trazer o que cada um desses versículos significa da maneira mais rápida que eu puder. Mas os versículos são esses. No capítulo 1, versículo 3 diz lá: bem-aventurado, ou seja, feliz. Veja que o tema aqui é felicidade. Feliz, bem-aventurado, aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Capítulo 14, versículo 13: bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem nas suas fadigas, pois as suas obras as acompanham. Capítulo 16, versículo 15: eis que vem como ladrão. E aí ele diz: bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Capítulo 19, versículo 9: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Capítulo 20, versículo 6: bem-aventurado o santo, e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Capítulo 22, o último capítulo de Apocalipse, versículo 7: bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E no versículo 14 do capítulo 22: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas.
Nós temos aí os versículos, meus irmãos, que estão refletindo uma das maiores verdades das Escrituras Sagradas. Todo crente em Jesus Cristo, todo salvo pela cruz, é alguém feliz, a despeito das circunstâncias. Mas talvez nós precisamos aqui entender melhor o que esses versículos estão dizendo. Então vamos ao entendimento, à revelação daquilo que a palavra de Deus está colocando aqui. Felizes, meus irmãos, felizes são aqueles que, no capítulo 1, versículo 3, são aqueles que leem, compreendem e entendem, mas sobretudo guardam, praticam a palavra de Deus. Essas pessoas são felizes, aqueles que ouvem, leem, compreendem as Escrituras e as praticam. A palavra de Deus diz que essas pessoas são felizes. Mas no capítulo 14, versículo 3, diz lá que essas pessoas também são felizes. As pessoas que são felizes são aqueles que morrem salvos. Mais do que isso, aqueles que vivem com a certeza da eternidade no céu. São pessoas felizes. A despeito do coronavírus, a despeito da Covid-19, ainda que a ameaça esteja na mente de muitos atingindo, ou com a possibilidade de atingir milhares, talvez milhões de pessoas, ainda que isso eventualmente viesse a acontecer, a morte não seria um obstáculo, porque a certeza da vida eterna está no coração daquele que tem Jesus Cristo consigo. Felizes são esses. No capítulo 16, versículo 15, felizes são aqueles que vivem uma vida correta, que agem de maneira correta com os homens e com Deus, que são leais, que agem de maneira adequada, legítima, com os homens e com Deus. A Bíblia diz que esses não passam vergonha. Essas pessoas são felizes por isso. No capítulo 19, versículo 9, que já lemos, são felizes aqueles que podem participar da ceia, até porque isso é um privilégio para todos. A palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 22, que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos, poucos. E aí, por vezes, nos entristecemos quando observamos aqueles irmãos ou irmãs que poderiam participar da ceia, mas optam por não participar. Evidentemente, há algumas situações que impedem a participação, mas quando se pode, e a escolha é não participar, isso certamente causa algum nível de tristeza, meus irmãos, porque esse é um privilégio para poucos, e todos deveriam aproveitar esse privilégio tanto quanto possível. Veja ainda, meus irmãos, no capítulo 20, versículo 26, felizes aqueles que servem a Deus com alegria, com prazer. Isso é motivo de alguém ser feliz, de felicidade, servir a Deus não por peso, não apenas pela obrigação, isso também faz parte, mas não apenas por isso, mas pela alegria de servir a Deus. Isso é motivo de alegria, isso é motivo de bem-aventurança. E finalmente, lá no capítulo 22, versículo 7, felizes são aqueles que perseveram mesmo em meio às dores, sobretudo dores e dificuldades causadas pela perseguição por ser crente em Jesus Cristo. São felizes porque sabem que isso é inevitável, sofrer por causa de Jesus Cristo. E aí no versículo 14, meus irmãos, lá no capítulo 22, são felizes aqueles que tiveram seus pecados perdoados na cruz. Todos aqueles que olham para as suas vidas e têm absoluta certeza de que os seus equívocos, as suas decisões erradas, as ações que machucaram alguém, que feriram alguém da família ou um amigo, aquilo que foi feito e que desagradou a si mesmo, ou desagradou alguém, mas sobretudo desagradou a Deus. Quando se tem consciência
de que esses pecados, essas falhas, esses equívocos, todos eles foram perdoados. Isso certamente é uma das maiores fontes de felicidade. Quando eu olho para os meus filhos, eu vejo neles uma carinha de felicidade muito grande, quando eles se veem perdoados por mim ou pela mamãe deles, diante dos erros que eles cometem. De vez em quando, sobretudo mais velho, Daniel fala: papai, você me perdoa? E aí, dentro da circunstância, a gente diz: eu te perdoo. Daniel diz: sim, eu perdoo você. O sorriso vem até aqui, porque o alívio é imenso. Agora, veja, meus irmãos, essa é a mesma realidade diante de Deus. Felizes são aqueles que têm consciência que foram perdoados na cruz. Agora veja, esse é o conjunto de felicidade que a palavra de Deus aponta, que o livro de Apocalipse aponta. Então a primeira revelação que nós temos aqui, meus irmãos, no livro de Apocalipse, começando no capítulo 1, é que nós somos a igreja formada de gente feliz. Feliz por esses motivos que foram alencados aqui, que foram colocados e apontados, meus irmãos. Deus é um Deus que faz as pessoas felizes, faz desses homens e dessas mulheres pessoas absolutamente bem-aventuradas por aquilo que passam a ser, por aquilo que passam a crer, por aquilo que passa a existir em seus corações, pela nova vida que passam a ter. Felicidade é isso que Deus promove na vida da igreja. Mas há uma segunda revelação que nós encontramos aqui, que é possível se enxergar aqui. A segunda revelação é que Deus peleja pela igreja, que Deus luta pela igreja, que Deus batalha por essa igreja. Veja, meus irmãos, nós somos a igreja do Senhor, e nesse sentido, nós somos a menina dos olhos de Deus. Todos nós aqui, com maior ou menor condição, enxergamos. E enxergamos porque os nossos olhos estão aí funcionando relativamente bem. Nos nossos olhos existe a menina dos olhos, é assim chamada. De maneira nenhuma nós permitimos que alguém toque, ou pelo menos toque sem a nossa autorização. Se alguma coisa se aproxima, rapidamente os olhos se fecham. Tal é o senso de proteção que se tem com isso. A Bíblia diz que nós somos os olhos da menina de Deus. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Deus nos protege e nos guarda. Agora veja, Ele faz isso porque Ele nos ama, porque Ele permanece ao nosso lado o tempo todo, como diz o Salmo 124. Agora veja, se Ele é por nós, quem poderá ser contra nós? Essa é uma pergunta que o apóstolo Paulo fez quando ele escreveu a carta à igreja de Roma. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que peleja pela igreja, meus irmãos, o Todo-Poderoso, aquele que luta, que batalha pela igreja, ele é descrito aqui, é a própria pessoa de Jesus Cristo. E essa descrição está aqui entre os versos 13 e 16. Uma descrição que eu quero tentar apontar da maneira mais breve possível também, a partir de algumas referências, de algumas expressões que são colocadas aqui. Expressões essas que, no primeiro momento, há alguma dificuldade natural de compreensão. Mas eu quero tentar elucidar aqui, meus irmãos. Então, por favor, me acompanhe aí, entre os versos 13 e 16, uma descrição a respeito de Jesus Cristo, aquele que nos protege. Justamente aquele que peleja, aquele que batalha por nós, aquele que guarda a igreja. Veja, no verso 13, há uma referência à roupagem que Jesus está vestindo, segundo a visão de João. As vestes talares, você tem essa expressão aí, ou seja, uma beca longa que chega até os pés. Esta beca, ou esta veste talar, tem um significado de grande autoridade, de dignidade, de honra. Quando você olha, possivelmente todos nós aqui já vimos, com maior ou menor vezes, os ministros lá do Supremo Tribunal Federal.
E quando eles estão em atuação, quando eles estão atuando, geralmente eles estão vestidos lá de uma beca. Aquilo ali não é à toa. Aquela beca que eles vestem tem exatamente esse simbolismo de autoridade, de honra. Agora lembre-se, é exatamente esse o significado daquilo que João está vendo em Jesus Cristo. Jesus está vestido com essas vestes salares. Mas no versículo 13 ainda você tem um cinto de ouro no peito. Esse cinto é um cinto semelhante àqueles que os sacerdotes do Velho Testamento usavam, e indicava ali poder, retidão, dignidade, autenticidade. Jesus Cristo tem um cinto de ouro semelhante a esse, mas com uma diferença. Lá no Velho Testamento, esse cinto que era utilizado pelos sacerdotes era trançado por ouro. Jesus Cristo utiliza um cinto que é integralmente de ouro, indicando aí, meus irmãos, que essa autenticidade, que essa retidão, que essa dignidade apontada a partir desse cinto é muito mais intensa, plenamente, com um grau de plenitude total. Mas no versículo 14, agora veja, você tem a expressão cabeça e cabelos brancos. O significado aí é de respeito e de reverência. É isso que se deve ter diante daquele que nos protege, nos guarda e caminha conosco. No verso 14 também você tem a expressão olhos como chama de fogo. E essa expressão é muito interessante, meus irmãos, porque a ideia aí é de um olhar extremamente penetrante. Aquele olhar que consegue observar o interior. Você já deve ter passado por situação assim, onde alguém olha para você e parece, nossa, essa pessoa está olhando para mim de um jeito que parece que ela está entrando dentro de mim, parece que conhece. Enfim, a ideia é basicamente essa. Até porque Jesus Cristo conhece de fato a igreja por dentro, como citamos há pouco no início desse sermão. Jesus Cristo conhece você, conhece a mim, conhece a nossa alma, conhece a nossa intimidade, e o olhar dele é um olhar onde nós não podemos fugir absolutamente de nada. É um olhar que desnuda aqueles a quem esse olhar é dirigido. É isso que significa a expressão olhos como chama de fogo. No verso 15, meus irmãos, temos aqui a expressão pés semelhantes ao bronze polido. A ideia aí é de um juízo prestes a acontecer, um julgamento, meus irmãos, ou melhor dizendo, indica aqui a ira e um julgamento contra o pecado, um julgamento que está prestes a acontecer. Agora observe, meus irmãos, a expressão aí bronze polido ou pés semelhante ao bronze polido é uma expressão que marca, que aponta para a ideia de pecados que serão destruídos, serão aniquilados. Até porque Deus não se relaciona com o pecado, diante ou por causa e consequência da pureza e da santidade do Senhor. Ele não se relaciona com o pecado, ele não se relaciona com a injustiça. Portanto, com os pés, semelhante ao bronze, ele liquidará, definirá, arrancará toda essa realidade do pecado. No verso 15 ainda, voz de muitas águas. Essa expressão, meus irmãos, talvez venha do fato de João estar ali numa ilha, chamada Ilha de Patmos, e numa ilha onde não havia absolutamente nenhum sinal de vida, com muitas pedras, praticamente só pedra, e aí, nesse contexto, o mar batia, as ondas vinham com força, e com força batendo nas rochas, o som era muito forte. Em determinado momento, você que conhece a praia e já esteve talvez num ambiente semelhante a esse, em pedras, as ondas batendo, você sabe que o som ali é um som dependendo sobretudo do estado do mar ou do oceano ali. O som é assustador, Eu até dou um parênteses aqui, eu me lembro que quando pela primeira vez eu fui para Itaém, mudei para lá, meus pais, a família mudou para lá. Nós morávamos a cerca de 2, 3 quadras da praia, mas dava para ouvir o som.
da praia. Depois a gente se acostuma e nem ouve mais. Mas nos primeiros dias eu tinha dificuldade de dormir por causa daquele som. Agora você imagina João ali ouvindo o som batendo o tempo todo no mar. E ele vai fazer uma comparação dizendo que a voz de Deus é uma voz semelhante a essa. Uma voz poderosíssima que carrega consigo poder irresistível. Irresistível. Essa é a ideia aí. Inclusive eu quero sugerir a você que, tendo condições, hoje ou em algum momento da semana, abra o Salmo 29, a partir do versículo 3 ali, você vai ter uma descrição da voz de Deus, e aqui ela se compara. Mas no versículo 16, para terminarmos esse ponto aqui, meus irmãos, tem a expressão: na boca uma espada afiada de 2 gumes. Uma espada afiada de 2 gumes. A ideia aqui, meus irmãos, é que Jesus Cristo é um juiz, cuja sentença sairá da sua boca a dizer 2 coisas básicas. A primeira delas, algo semelhante ao que está lá em Mateus capítulo 7. Afastai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Ou então aquilo que está lá em Mateus capítulo 25. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ou então, aquilo que está ainda no capítulo 25. Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Uma espada afiada que aponta em 2 direções. E no dia do juízo poderá se ouvir: afastai-vos de mim, apartai-vos de mim, ou então, vinde benditos. Mas eu quero fazer uma observação aqui que me parece bastante relevante, meus irmãos. O que está sendo dito aqui é para a igreja, não é para além da igreja, não é para fora da igreja, é para dentro da igreja. E para aqueles que estão dentro da igreja, esse é o alerta. Cuidado, para não chegar no dia do juízo e ouvir: afastai-vos de mim, apartai-vos de mim. Mas pelo contrário, eu e você ouçamos: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que está preparado. Esse é um alerta, meus irmãos, e que nós precisamos ficar bastante atentos. Mas a última expressão é essa no versículo 16: rosto brilhante como o sol no meio-dia. A ideia aqui, meus irmãos, é de um brilho ofuscante que mostra, que revela a divindade de Jesus. Afinal de contas, Ele é Deus. Agora olhe para mim, é este que está sendo descrito aqui nos versos 13 e 16, que é aquele que nos guarda, que nos protege, que peleja por nós, que briga por nós, que é o nosso advogado. Aquele que peleja pela igreja diz: agindo eu, quem impedirá? Quem pode impedir a ação de Deus protegendo você? Quem pode impedir que Deus obstacule alguém ou alguma coisa que queira atingir você ou a igreja? Nada, absolutamente nada, porque diz a palavra de Deus: agindo eu, quem impedirá? Guarde, meus irmãos, é esse quem protege você, é esse quem guarda você. Mas ainda há uma outra revelação. A revelação é: Deus está no meio da igreja. No meio da igreja. Quando nós olhamos lá no verso 13, você tem a seguinte expressão: e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem estava ali. No meio dos candeeiros é visto um semelhante a filho do homem. A pergunta é: quem são esses candeeiros? O versículo 20 responde: os 7 candeeiros são as 7 igrejas. A ideia, portanto, é que Jesus Cristo, que é o Filho do Homem, está no meio da igreja. E se Ele está no meio da igreja,
O que se deve fazer diante dele é adorá-lo, é servi-lo, é bendizê-lo, é respeitá-lo. Estamos diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e devemos nos apresentar diante dele com temor e tremor, porque ele está no meio da igreja. Olha para mim, meus irmãos, se nós manifestamos respeito, se nós apresentamos honra a outras pessoas como nós, ao presidente da República, ao prefeito, ao advogado, muito mais ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Afinal de contas, Ele é o Todo-Poderoso, e a Ele toda exaltação e toda honra. Além disso, meus irmãos, Ele tem direitos disso, porque Ele é o Senhor da igreja, Ele é o dono da igreja, Ele tem direito sobre a igreja, porque Ele deu a sua vida por ela. Em Apocalipse capítulo 1, versos 5 e 6, é dito o seguinte: pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu reino e Pai. A Ele, portanto, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Olha para mim, Deus tem, Jesus Cristo tem o direito de ser adorado, de ser cultuado, e Ele está no meio da igreja, Ele anda no meio da igreja. E nessa situação e nessas circunstâncias, a nossa principal ação é de adoração, é de exaltação. Mas terminando, meus irmãos, a revelação é essa ainda, que Deus tem na mão, na sua mão, os líderes da igreja, aqueles que dirigem a igreja. Do ponto de vista humano, Deus tem essas pessoas, esses homens e essas mulheres nas suas mãos. O versículo 20 diz: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Quando você lê lá no versículo 16, você tem o seguinte: tinha na mão direita 7 estrelas. Quem são essas estrelas? Os anjos das 7 igrejas. A ideia aí é os líderes dessas igrejas. Agora veja, meus irmãos, esses líderes estão nas mãos de Jesus, e por estarem nas mãos dele, não podem enganá-lo, não podem manipular algo, de fato, de verdade, não podem. O que nós temos visto não somente hoje, mas ao longo da história do cristianismo, é uma tentativa constante disso, mas ao final das contas não podem, não conseguem, são desmascarados, são desnudados, as suas vidas são expostas, porque os líderes estão nas mãos dele, não podem se orgulhar, porque toda a glória pertence a Deus, toda a glória é dele, ainda que o texto diga que eles são estrelas, mas a glória é do Senhor. Tem algum brilho? Tem algum destaque? Tem, é natural que tenha, é preciso que tenha, mas a glória não é dele, a glória é de Deus. Paulo, em determinado momento, diz que ele prega o Evangelho, ele faz o que faz, por obrigação, ele tem que fazer aquilo, não há outra opção, ele tem que fazer. Paulo é uma estrela? É, mas o brilho é do Senhor, a glória de Deus. Eu cito Paulo ainda para encerrar esse ponto, 1 Coríntios capítulo 3, Paulo diz o seguinte sobre as responsabilidades dos líderes. Paulo diz lá: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Então Paulo está dizendo: eu fiz a minha parte como líder,
Mas ele diz ainda, e outro edifica sobre ele. Então ele está dizendo, eu sou o líder, mas há outros que virão depois de mim, e eles vão edificar a igreja. A partir desse fundamento é verdade, mas outros estarão presentes. Mas ele continua, ele não para, e ele diz, porém, cada um, ou seja, cada um desses líderes, veja como edifica. Qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Ou seja, as obras de todos os líderes, de todas as igrejas, serão provadas pelo fogo. Porque esses líderes estão nas mãos de Jesus. Meus irmãos, eu quero encerrar dizendo o seguinte: diante daquilo que nós ouvimos, o que temos a fazer, meus irmãos, é renovar os nossos compromissos com o Senhor. Compromissos de servi-lo plenamente, com todas as nossas capacidades, com todo o nosso ser, com todos os nossos talentos e dons. Compromisso de servi-lo, mas também compromisso de fazer isso exclusivamente a Ele, servir de maneira exclusiva a Ele. Por que eu estou dizendo isso? Porque quase que diariamente, meus irmãos, nós somos tentados a servir outros deuses, inclusive a nós mesmos. Servir as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos, servir as paixões da carne. Mas o nosso compromisso diante daquilo que nós ouvimos hoje, meus irmãos, deve ser um compromisso de servir de maneira exclusiva. Um compromisso, meus irmãos, de servir um Deus que nos faz felizes, um Deus que batalha por nós, que peleja por nós. Servir exclusivamente um Deus, meus irmãos, que é digno de ser adorado. Servir a um Deus que conduz a sua igreja através de líderes que têm o desafio de manter as suas vidas puras, manter as suas vidas retas, manter as suas vidas em santidade, para bem servir a Deus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que Deus nos faça servi-lo de maneira correta, de maneira prudente, de maneira sábia e, sobretudo, de maneira exclusiva, servindo a Ele sobre todas as coisas, agradando muito mais, plenamente, mais do que os nossos próprios desejos e as nossas próprias vontades. Que Deus nos faça assim, que Deus nos abençoe dessa forma. Amém.